No ar, mais um Resenha Tricolor número 247. Estou de volta depois das minhas merecidas férias. Mas como Resenha é igual a zaga do São Paulo, seguimos desfalcados. A gente demora para voltar o outro sai. Daniel Campos não está, mas está muito bem representado pelo Milton. Milton que nos abandonou no podcast, mas segue acompanhando o Tricolor e ainda tem o Dentre os Grandes, né, Milton? Depois você conta aí onde te achar. Seja bem-vindo ao Resenha. Pô, prazer estar aqui de novo com vocês, dividindo essa bancada e substituir o Dani. Sou só um convidado e não me cobrem essa substituição. Não vem querer tirar essa responsabilidade das suas costas, não. Você entrou no jogo, é jogo grande. Rodrigo Junqueira, é isso aí. Tudo bem? Saudades de você. Você tá muito bem, fez bem. Descansado. Não do São Paulo, que São Paulo cansa. Não, pô. Todo mundo... Aliás, eu quero começar falando disso, Jones. Puta que pariu. Porque o empate sábado é culpa minha. Não, é verdade, é minha. Porque acabou o Tim Juntos na sua ausência. Vi. Não, mas não é por isso. Tava todo eu vou mundo... contar. Eu fui viajar de férias e levei a minha cueca da sorte e minha camiseta da sorte. Passei as minhas férias inteiras usando. Aí usou no jogo contra o Palmeiras. Não podia usar de novo. Cheguei no sábado direto pro Morumbi. Obviamente não vou usar suja. O que aconteceu? 3-3. O que aconteceu? Tomamos um gol no fim. A culpa é toda minha. Eu não estava completamente trajado com a minha roupa da sorte. Eu vou te falar para você ficar tranquilo, para você não se culpar. É o 11º empate do São Paulo em 19 jogos. Você sabe que é o recorde da história do Campeonato Brasileiro? Primeiro turno, eu sei no primeiro turno, que acabou hoje, né? Então, acabou ontem, segunda-feira. Cara, algo a ser pensado, porque além de tudo, a vitória é um critério de desempate, é o segundo critério, então... É o primeiro. Pontos, obviamente. Exato. Obrigado, mas com certeza, assim, acho que vale mais não só ganhar por a pontuação, se vale mais ganhar 4 e perder 7, do que ter 12, 11 empates e fazer pontuação abaixo. Acho que... eu acho que emocionalmente a derrota é pior. Ainda mais num time como São Paulo, mas que vitória... qualquer coisa é crise. Mas a vitória também não é melhor? É muito melhor. Porque se daí o São Paulo tem menos derrotas do que o Corinthians. O Corinthians está em segundo colocado. Né? Então, tem o mesmo número que o Palmeiras e 10 pontos a menos que o Palmeiras. De número a gente está a detalhes de estar muito bem. Então, a que se deve isso? Eu acho, Caio, que a gente está com um time... Outro dia até o Michael Serra destacava lá que a média de idade do time ela é muito baixa e se destaca isso na campanha. Mesmo a média de idade de Cotia, né? Que ele mostrou lá que caiu porque os jovens estão subindo, porque... Estão subindo cedo pra caramba, né? Isso que a conta chegou, né? Na lesão, né? E aí eu acho que nessa transformação do elenco... o elenco tá indo bem, tá entendendo o que o Rogério quer, o Rogério tá conduzindo bem os meninos, só que junto com aquela voluntariedade, com aquele ímpeto todo que é bom, que faz o São Paulo ser um time que não sente tomar gol, continua no ritmo, vem também a falta de experiência para segurar um pouco o ritmo de um jogo. O jogo já tá mais caminhado para resolver, tira um pouco do ritmo do jogo, a cadência, né? Eu acho que a cadência ela vem com experiência mesmo, e eu acho que aí é que, por exemplo, você pega outros times bons, como o Internacional, o Goiás, com elencos um pouco de idade maior, eles conseguem aproveitar essa vulnerabilidade e assim como são agredidos, conseguem agredir também. Mas eu gosto do que eu vejo, assim, eu acho que é diferente de outros momentos que a gente não via uma evolução por conta de empate, mas a gente também não via futebol. Agora a gente vê futebol. Acho que esse concordo 100%, essa falta de planejamento, de uma forma ou de outra, de duas formas, né? A primeira, a falta de planejamento de verdade da diretoria. Um elenco desequilibrado, que não tinha pontas, a gente não tá nem falando depois dos desfalques. Tudo errado. Não tinha ponta de velocidade, Tudo errado. Tendo isso, também o improviso na parte de, assim, não saber quem vai jogar amanhã,
quem machucou, o menino que subiu, um terceiro goleiro que, assim, independente da qualidade ou não estava preparado para isso tudo. Eu até entendo, puta, mas é menino, entra e joga e responde à altura. Não, calma, não é assim também. A gente sabe que o profissional... Porra, o Luizão fez bons jogos, fez um jogo ruim. O Thiago Couto teve um jogo bom, teve um jogo Diego absurdo. Costa. Diego Costa. Então, assim... Pablo Maia. eu acho normal oscilar. E muito Acontece que, por difícil enquanto, ser. o Couto não oscilou, né? Não oscilou. Ele se mantém mal. Embaixo. Mas é muito difícil também chegar no dia seguinte e saber o novo cenário que o Rogério tem. É difícil. É muito difícil isso, cara. E eu acho que no caso do goleiro, a gente teve uma experiência recente de ter tido o PR jogando alguns jogos na outra temporada e aconteceu a mesma coisa com o PR e a gente viu que precisava emprestar o PR para o PR ganhar mais rodagem, né, e ganhar tal da experiência. Só que mesmo sabendo disso, a gente não se prepara para a situação que a gente está vivendo com o Jandrei machucado. Porque não é errado emprestar o pé. Como não vai ser errado se a gente quiser emprestar o Couto. Exatamente. O problema é que o Volpi saiu em maio. Exatamente. Mas a janela estava fechada. Não, em maio estava aberta. Sim. Em maio a janela estava aberta. O Arboleda se machucou em junho. A gente está quase em agosto, ou seja, porque não vai ter tempo de inscrever para a Copa do Brasil, não vai ter tempo por incompetência, por falta de planejamento, acho isso. que é não se antecipar uma situação previsível. Vou lembrar uma situação... E que o Rogério cantar a bola desde que aconteceu, desde que o Volpi saiu, desde que o Arboleda saiu. Falava mesmo. A gente tem, por exemplo, uma situação que o Palmeiras enfrentou no passado. Ele tinha o Fernando Praz jogando, ele sabia que o Praz ele não ia poder contar por tanto tempo, ele já buscou o Jailson, que depois substituiu o Praz e até ganhou a posição, e mesmo assim ele foi buscar o Everton. Sim. Ou seja, ele estava olhando um ano ou dois na frente. É isso que está faltando o São Paulo fazer. Pra Tudo bem, goleiro, não temos principalmente, grana, mas né? aí é que tem que ter a competência de buscar com De calma. peneirar, o Jailson não deve ter custado nada. Quando sim, foi com certeza. veio Todos lá do fizeram Ceará. isso. O Corinthians tinha o Cássio, tinha o Walter, Já tinha o trouxe terceiro, Ivan, já já não dispensou sei o o Walter, quê. trouxe Ivan, o terceiro tá lá. O Santos tem três Santos, bons goleiros, tanto que a gente vai exatamente. falar da possibilidade, né, de contratação, que nesse momento eu acho difícil. E é assim, não é uma posição que requer, a não ser que você for buscar um goleiro que já é uma super realidade, indiscutível, não é uma posição que requer um investimento absurdo, é só ter o olhar e o cuidado com a posição. E a gente tendo um treinador que foi goleiro, o melhor goleiro, a gente precisava que o São Paulo ouvisse mais ele, pelo menos nessa questão de, olha, eu não quero esse cara X aqui estrelado que vocês estão olhando, eu quero esses 2 ou 3 que vão me ajudar no dia a dia. Mas quando O técnico tem que participar da construção do elenco. Quando ouviu foi mal. Mas quando ouviu... Mas ele também amadureceu de lá pra cá, né? Quando ouviu, há 6 anos atrás, quando ele era o primeiro trabalho dele, ele não tem a maturidade que ele tem hoje, ele não passou por tudo que ele já passou no Fortaleza, no Flamengo. É verdade. Não, concordo. Mas eu queria questionar você, o senhor aqui de frente para as câmeras, porque rolou a campanha no Twitter de reforço para o Rogério, aí você, tudo bem, mas a austeridade financeira, que eu concordo. Mas eu não vi, de verdade, se alguém está pedindo, não é alguém que eu sigo ou que eu acompanho. Eu não vi, ninguém pediu o Alisson, ninguém pediu o Van Dijk. A gente só pede opções. O próprio Rogério disse, olhe para a Série B. Se o São Paulo não conseguir contratar alguém da Série B, fecha a porta que tá tudo errado. Então. Fecha a porta que tá tudo errado. Assim, a desculpa, entre aspas, usada pela diretoria da austeridade, não cola. Pra mim não cola. O São Paulo sempre o resto, né? Exato. O São Paulo ainda é a maior folha, ainda tem o Muricy, por exemplo, o salário do traz alguém. O Muricy, eu acho o Muricy menos importante hoje do que um bom goleiro. Sim. Eu acho que é o seguinte, a gente está vivendo uma situação que é a pior delas. Por quê? Primeiro, não caga nem sai da moita. Primeiro eles lançam nomes que beleza. Com um nível de investimento necessário além do que a gente pode. Primeiro eles... Por quê? Porque isso causa efervescência, todo mundo fica animado. É a situação do Galo. E de outro lado, as coisas não fluem, aí eles vêm usar a conversa da austeridade, que eu acho que é uma conversa que poderia ser falada, mas não agora, a um dia da janela acabar. Sim. Você quer falar em austeridade, você fala 2, 3 meses antes. Fala, pessoal, nessa janela a realidade vai ser essa. Se trouxermos, vai ser agora vira uma desculpa. Agora vira uma desculpa. Agora vira uma desculpa. Então eu acho que a comunicação da decisão em nível diretivo, ela é muito em cima do calor do momento.
Eles percebem o que as pessoas através querem dos ouvir. assessores nas mídias, né? Porque tem muita blog, muita gente aí que faz assessoria para o clube. Me parece total incompetência de parte de gestão de futebol, de achar o nome, e aí é de que ter meu uma ponto, pesquisa Juntos. em campo, de ter um diretor de futebol competente. Aí de é ter que é o algo meu ponto. passa Quando eu questionava a serenidade da hashtag pedindo as contratações, não era porque eu acho que São Paulo não precisa de contratações. É porque eu acho que hoje a gente poderia se dedicar, já que o ano é bom, a gente está aí nas Copas onde a gente projetou que chegaria. No Brasileiro a gente está devendo, porque a gente queria um G6 estar em décimo. O ano está bom. Sim. Porque se a gente não coloca um goleiro, não coloca um zagueiro, daqui 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, a gente pode falar que o ano está terrível. Então, porque se cai fora contra o América, perde pro Flamengo, perde pro Atlético Paranaense, já tá brigando lá atrás e eliminado da Copa do Brasil. O que não pode é deixar o brasileiro degringolar. Sim. Agora, o que eu penso? Como o ano vem de uma forma, muito por mérito do Rogério Ceni, melhor do que a gente poderia imaginar por todas as dificuldades que a gente conhece do clube, eu acho que seria uma grande oportunidade do clube falar, a gente vai segurar um pouco nessa janela para na próxima oferecer ao Rogério uma chance de competir pelos atletas que ele quer. Eu também concordo, mas isso que eu esperava da diretoria. E aí qual era o movimento que eu queria? Que eu achava legal. Em vez de buscar um jogador, buscar um diretor de futebol da área com experiências anteriores para, junto com o Rui Costa, que cuida só de negociação, planejar junto com o Rogério também o elenco do ano que vem, aí sim a gente mudar o jeito de fazer. É o papel do Muricy, né? Não, acho que não, Caio. O papel do Muricy, pelo menos o que passa para nós até hoje, é de certa forma dizer assim, eu tô junto com esses caras que estão tentando fazer alguma coisa aqui. E é um papel muito pequeno pro Muricy. Então, por isso que eu tô falando. Mas hoje o Muricy não é tão importante pro... Então, eu acredito assim... Você tá falando uma figura de diretor de futebol, talvez, né? Tudo bem, mas o Muricy tem o seu gasto. Claro, se o São Paulo tem essa austeridade toda, ele tem um gasto. Sim, o próprio Milton Cruz. Qual é o papel do Milton Cruz? Então, aí tá. A montagem desse corpo diretivo, ela foi muito pautada na politicagem, lá atrás. Então, não é nada muito diferente de ter trazido o Raí, de ter buscado o Lugano para uma outra função que a gente não entendia muito. Que também questionamos. Até a gente entender exatamente o papel. Então eu acho que a gente ainda está muito apegado nas fórmulas que antigamente davam certo e está olhando um pouco o que os outros clubes que estão fazendo trabalhos que se destacam estão fazendo de diferente. Eles tiram o lado passional na hora de escolher um diretor de futebol. Sim, profissionaliza. E aí esse cara cabe dialogar com o treinador para montagem de elenco. Sim. E não o contrário, porque o que eu vejo acontecendo no São Paulo a diretoria recebe lá, não sei como, alguma indicação, não sei se vem de scout, se vem de empresários, eu não sei, ela recebe, ela se anima com alguma coisa e aí ela leva ao Rogério. Rogério, acho que a gente vai trazer esse cara aqui. Isso está errado, é o contrário. O Rogério tem que partir dele as peças que ele quer, aí vem a gama de nomes e aí sim eles sentam para falar da opção que vai ser feita. E eu acho que está sendo feito o inverso. Exatamente em cima disso que eu te pergunto. E o Galopo? Que vem com um investimento relativamente alto. Bem alto. E pela entrevista do Rogério, não me pareceu ser a prioridade do Rogério. Onde entra o discurso da austeridade? Mas tem um patrocinador. Que um patrocinador que não quer pôr o nome na mídia, porque isso não divulgou até agora. Ou é um investidor? Como está sendo construído isso? Não, cara, está sendo... Acho que a gente até abordou, falou disso. Acho que, cara, está sendo construído da pior forma possível. Da pior forma possível. Acho que, na minha humilde opinião, está construindo-se um álibi através de um investidor para gastar esse dinheiro do São Paulo em algo que vai todo mundo cobrar, que está totalmente desequilibrado tudo para você colocar dinheiro nessa frente. Sem explicar qual é a contrapartida. Exato, só que falando que é de um investidor, o cara fala o seguinte, o dinheiro é do Caio, ele quer pôr o dinheiro no Milton, ele acredita no Milton, vai revender por 10 vezes mais, ele não tem o que falar, ele não vai pôr dinheiro nenhum no São Paulo. Se for assim, ele ajuda, se não for... Adeus. Sim, aí até para gestão de elenco é um bom cala-boca. Que falam que é craque ou não. Só que eu acho que é tudo nas escusas. Porque era 8, virou 4, tá em 4.7. Ciranda de números. Exato, é só a torcida pressionada que virou 1,5. E tem a questão que faz um esforço enorme com um recurso que a gente não sabe exatamente
por que surgiu, com que Sim. intenção, né? Qual é a vantagem para alguém de fazer esse movimento? Pois é. Lembrando que terceiros não podem ser proprietários de parte de direito federativo, só clubes podem. Então, se esse terceiro vai ajudar o São Paulo aportando um recurso no São Paulo, o que ele quer em troca? O que ele espera em troca? Tá, vender o jogador mais caro. Mas ele não pode, na teoria. Ele não pode contar com isso. Pode. Na teoria, né? Porque senão ele colocaria dinheiro para pagar os direitos de imagem atrasado. O cara que não, porque, por exemplo, ele poderia estar adiantando um ano de publicidade lá na frente. Mas aí o nome ele quereria divulgar o quanto antes. Quando você vai pôr um dinheiro em marketing, você quer o seu nome na boca da mídia. Você precisaria entender o que é isso. E tem uma outra questão que você faz um investimento alto num cara que parece que tem muito potencial, mas ignorando que tempo de adaptação sempre vai ser necessário. A gente tem aí os exemplos do Gabriel Neves, do Nicão, do Patrick, que todos precisaram de algum tempo para poder mostrar o que eles podem fazer. E alguns ainda não mostraram, né? O Nicão tá devendo. O Patrick tá jogando bola. O Patrick hoje é um dos principais jogadores do São Paulo. Tá jogando todas, né? Infelizmente. E o Gabriel Neves melhorou muito também. Tá jogando bola, Gabriel. Tá jogando bola. Mas eu acho assim, só para concluir o assunto do Galopo, eu acho que são 2 pontos a serem considerados. Primeiro, já mudou um pouco o perfil da contratação, que eu acho que isso é um ponto positivo. Não é mais jogador em fim de carreira, a gente gastando milhões que não tem. Já por mais que seja caro, é um jogador com potencial de revenda, que parece ter... Seria um Gabriel Sara dos outros. Exato, né? Isso, um Gabriel Sara dos outros. E um outro ponto que eu acho que vale a informação, o Zé Edgar lá do GE, ele disse que o que ele ouviu nos bastidores do São Paulo é que esses investidores são os próprios patrocinadores do clube. Que se for realmente, pode fazer algum sentido explorarem a imagem do cara ou lançar um produto oficial do cara, que é por isso que o acordo ainda não está sendo costurado. Se realmente for isso... é algo que faz um pouco mais de sentido. Eu acho, Caio, se for um dinheiro novo... Esse é o ponto. Por quê? Esse é o ponto. Pra mim, essa é a questão. Por que esse mistério tão grande? Pra mim, essa é a questão, esse é o X de toda a questão. Dá margem a diversas interpretações. Esse é o ponto. Transparência, que era um dos motes de campanha, é o que a gente não vê. Vou dar um exemplo. O São Paulo tem um setor lá que ele nomeou o Bitsu, né? Dentro do Morumbi. Sim. Então, em algum momento, a Bitsu chegou ao São Paulo e falou, eu quero aportar um recurso aqui, eu quero aquele setor ali com o meu nome, e assim foi feito. Se for um negócio desse tipo, por exemplo, seria uma coisa positiva. Por quê? Porque é um lugar que não tem nomenclatura do estádio, e você teria lá um setor novo, um patrocinador X que ajudou a trazer um cara, seria uma contrapartida que a gente entenderia, explorando uma potencialidade que o clube tem e não usa. Sim. Então, assim, não é tão difícil de explicar. E até sem marca, poderia dar como cortesia 3 meses para o investidor ver os jogos de São Paulo, transmitir internacionalmente, sei lá. Ou explorar um camarote. Seja criativo, né? Tem possibilidades de entender por que alguém resolveu adiantar um valor ao clube. Sim. Agora, não explicar por que alguém está fazendo isso que soa estranho, né? Soa muito estranho. Muito estranho. Né? Sim. E dentro das 4 linhas, né? O São Paulo aí cheio de desfalques, como sempre. A possibilidade de volta, né, do Léo, Miranda parece que treinou. Treinaram. O Jandrei não treinou, mas sem atividade de impacto, que para mim é o pior, e o Patrick vai a campo amanhã, talvez, para testarem. Né? Quais as possibilidades de São Paulo? O que fazer? Porque domingo já tem Atlético Paranaense, aí depois tem Ceará, depois tem Flamengo. O que fazer, meus amigos? Quinta-feira agora, meu amigo. Quinta-feira é o mais importante, que é América, depois domingo, depois Ceará, depois Flamengo, depois... Dura, né? Duríssima. Mas assim, o São Paulo saiu bem na última sequência dura. Sim. A gente pegou Atlético Mineiro, Inter, pegou Palmeiras e saiu bem. Eu acho que o Rogério fala nas coletivas e eu acho que está sendo o mais transparente possível. Ele faz o que é possível jogo a jogo. Ele recebe lá um dia antes quem é que tá em termos, e aí ele conversa lá, alguém tá sentindo algo, se tiver eu peço que me fale, foi o que ele disse na entrevista. E aí ele já conseguiu, acho que uma coisa positiva é que no meio desse caos,
ele tem um jeito de jogar. Tem um processo. O time dele tem uma forma que a gente identifica. O São Paulo tem sido agradável de ver em campo. Eu acho. Tá? Entendeu? Por mais que a gente se irrite, ele tomou um empate e tal, mas ver o jogo do São Paulo não é perder 90 minutos assistindo algo chato. O jogo com o Goiás São Paulo é muito bom. O Fluminense foi bom. Muito o bom Inter também. foi bom. Então, são jogos bons de um time que está jogando um futebol compatível com o que se joga de mobilidade que a gente gosta de ver atualmente. Jogos abertos, né? Expostos, né? Sai pro jogo. Mas se a gente voltar um pouquinho a sai pro jogo também. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai lembrar que quando a gente estava com os dois zagueiros mais experientes à disposição, o Arboleda e o Miranda, a gente não estava tão exposto. Então isso mostra que é uma questão de encaixe ali dos peça, meninos, né? Sim. Outro dia a gente estava com o Pablo Maia na frente do Luizão e do Diego. Então assim, não dá pra já dizer que isso jogamos com não o Pablo pesa. Maia improvisado de terceiro zagueiro também. E com o Beraldo também. Com o Beraldo, com o Rafinha de terceiro zagueiro, é isso. E aí tem o Wellington na esquerda. Então é muita juventude. Num campeonato difícil como o Brasileirão, é quase impossível que isso não pese alguma coisa. Sim. Ela pesa pro bem e pro mal, mas sim. Mas pesa. Não, agora também fazer um contrapeso que realmente eu acho que numa situações como essa a gente precisa ganhar. De um Goiás em casa. Sim. Mas desses resultados todos que a gente está falando aqui, só esse a gente dos últimos 5 jogos, vai. Dos 5. Não vamos falar do Ceará, que tá lá. Exato, dos Ceará, últimos 5 do jogos. Avaí, do não, dos últimos 5 jogos. Nesse cenário que a gente tem. Esse é o único lamentável. É o único lamentável. Esse é o único porque lamentável. o Atlético Mineiro lá, o São Paulo teve O humildade. Inter lá, O Inter lá era pra gente ter Palmeiras, ganhado. todo mundo. O jogo com o Fluminense. Mesmo o Fluminense, a foi gente um todo jogaço de ferrado bola, foi um também. jogo muito bom. Mas, de novo, uma displicência, o cara errar o pênalti contra o Avaí foi assim. São empates que, assim, vão pesando na conta. São pontos que poucos perderão pontos contra o Goiás. É o tal de matar na hora que pode, né? Matar o jogo na hora que pode. Esse é o típico ponto que o brasileiro cobra depois, entendeu, cara? Contra um time pequeno. Eu não tô, assim, só falando que eu acho que são muitos empates que talvez falta um negócio assim, uma atenção maior, não tenho dúvida. Mas além da experiência que ele está falando, 5 minutos. tem um ponto também e que refletem nos últimos 5 minutos. O São Paulo jogou quinta-feira contra o Palmeiras, um jogo dos mais pesados. Sim, jogou antes com o Atlético Mineiro, né? Aí no domingo pegou o Fluminense com um dia de descanso. Depois foi pegar o Inter no Beira-Rio. Tudo 3 e no sábado, e tudo um dia de descanso, 2 dias de descanso com intensidade. O Rogério tá vendo tempo para treinamento. É isso. O Rogério treinou falou 15 minutos. 14, e nem 17, física. Jogou dia 14, 17, 21, 25. Tipo, ele tá passando replay pros caras pra treinar. Então, e não descansa. Pra esse jogo do América, e aí, fisicamente, você sofre no fim. Você sofre no fim. Precisa ganhar. Claro que precisa. Esse jogo do Goiás tinha que ter ganhado. É fato. É fato. Mas há Precisa assumir com a bola aos 46. Algum jeito tem que dar. Concordo. Precisa ganhar. Concordo. Esse jogo precisa ganhar. Mas não dá pra gente tirar da conta a questão física. Não dá. Não tem como a gente tirar da conta. Tudo isso. Não dá. Sim. Os desfalques até a gente tá conseguindo levar. Agora a questão física não tem como, cara. O Igor Gomes joga todo jogo, o Wellington joga todo jogo. E não é porque o Rogério ama o Igor Gomes, apesar de amar mesmo. Porque ele entrega muito, né? Muito. Taticamente ele completa, ele faz o que... Ele marca muito, ajuda o time a se organizar. Eu acho que o Rogério tá sofrendo um pouco porque, como você disse, não há tempo de parar, treinar, de descansar, de recuperar fisicamente. Ele tá usando sempre as 5 substituições para fazer essa rodagem, que é para não fazer os caras estourarem. E às vezes paga caro. Só que às vezes paga caro. Foi o caso contra o Goiás. O Marcos Guilherme no Wellington, para mim, foi mais a questão da rodagem do que uma opção tática e foi justo. O que ele poderia fazer? Não, só tem o Wellington, o Reinaldo tá fora. Eu sei, mas o Patrick não foi bem. Tudo bem, mas ele só tem um jogador. A gente tem 5 jogos dificílimos pela frente. Mas assim... Porque todo mundo, o Rogério gosta de inventar. Não é isso, cara. Não é isso. Sim. Ele não poderia. O que ele poderia fazer? Não tem zagueiro pra pôr no lugar do Wellington. Porque não tem zagueiro. Não poderia fazer. Não tem ninguém. O Reinaldo tá fora. A gente vai precisar desse Wellington nesses próximos 5 jogos, se o Reinaldo não voltar. Então ele falou: vou segurar aqui o Wellington 10 minutos. Tomamos gol. E ninguém falou do Reinaldo voltar. Ninguém falou. Ninguém falou. Vamos ver. Eu acho que é muito complicado essa questão física e a gente tá pagando caro, cara. Sim, e tem um pouco também, a gente tem que olhar também quando o adversário faz algo digno de nota, assim. Eu acho que no jogo, por exemplo, contra o Goiás,
quando entra o Nicolas no jogo, ele muda o jogo. O menino entrou bem, deu uma força de ataque pro Goiás ali que mudou. Até então o São Paulo dominava o jogo, aquele garoto entrou e o Goiás conseguiu retomar o controle e pressionar até achar o gol. O Goiás foi melhor que o São Paulo no final, na parte final do jogo, né? Então assim, os adversários também lutam, também tem seus méritos. Contra o Fluminense a gente viu isso, o Fluminense jogou muito bem contra o São Paulo no Morumbi. Então assim, não foram jogos fáceis. O Fluminense nem jogou. A gente tem que ganhar do Goiás em casa porque, afinal de contas, São Paulo e Goiás, quando você planeja lá o campeonato, você conta com esses 3 pontos. Mas quem viu o jogo, viu um jogo equilibrado lá. Os gols do Goiás foram gols assim de jogadas, tirando o terceiro gol, os 2 primeiros foram jogadas tecnicamente perfeitas de ataque. Que o problema, eu concordo com você, o problema é que são 11 desses jogos perfeitos contra times que, tipo, porra... Sabe assim, só faz o jogo perfeito contra a gente. É Fortaleza, Ceará, Avaí, Goiás, Botafogo. Olha esses nomes, meu. Olha esses nomes que eu falei. Precisa fazer 15 pontos. A gente deve ter feito 6. É para fazer 15 pontos desses caras. A gente fez 5. Botafogo empatou, Avaí empatou. O Botafogo perdeu. Ceará empatou. A gente perdeu para Flamengo e Palmeiras. Ok. Contra Fluminense. Não ok, mas Fluminense. Aceitável. E Botafogo. Exato. E aquele jogo contra o Botafogo, aquele jogo sim é o tipo de jogo que me irrita. Porque ali a gente não competiu naquele jogo. Esses 3 eu concordo. Pra mim esse foi o pior jogo do São Paulo no Eu campeonato. concordo 100% com vocês que esses últimos 3, além disso tudo, de jogos difíceis, passou uma postura muito boa. Sim. Foi guerreiro, saiu de campo assim, não saiu com aquela derrota de empate. Tudo bem, esse do Goiás agora foi água no chão. Foi muito Mas o tarde, 3x3 no Beira-Rio, o empate no Mineirão, contra o Fluminense em casa também saiu perdendo, virou depois contra o Palmeiras, contra numa Palmeiras. Situação adversíssima. É o time mais raçudo no Brasil, talvez, hoje. De entrega. O Milton Neves falou isso. Milton Neves. Então, mas eu acho que é o time mais esforçado, porque o Rogério passou ponto de isso, alerta, Juntos, eu acho que é o seguinte: se a gente conversar com os torcedores do Fortaleza, talvez eles também elenquem para nós 5, 6 jogos que eles deixaram de fazer mais pontos por detalhes. Então isso acontece com todo mundo. Pode ser, claro. E aí a gente... Menos com quem tá lá na frente, né? Porque, por exemplo, os caras são os que estão fazendo no fim. O Corinthians virou um jogo contra o Atlético Mineiro com 2 gols no último minuto. A gente tá 10 pontos atrás dos caras. Então, quem consegue... mas a gente não vai brigar pelo título. Não vai. Quem briga pelo eu não quero ficar desesperado. Não descolar não assim, precisa, né? Não precisa. Podia dar uma esperancinha pra dar aquela motivação, pra dar um... eu queria estar assim, uns 2 pontos do G4 agora, uns 3 pontos do G4. Eu acho que era um lugar digno pro São Paulo. Eu também. Eu acho que era um lugar digno. Por exemplo, se a gente pega esse gol do Goiás e os 2 gols do Palmeiras, são 5 pontos a mais. Sim. E aí o São Paulo já estava desses 2 pontos do G4. G6, só esses 2 jogos. Tirei o outro, porque o Palmeiras a gente tomou uns 45 ou uns 49. Sim. Então assim, só esses 2 pontos eram 2 pontos ali do G4. Não, eu te entendo. É foda, porque nos últimos 3 jogos a gente tomou 8 gols. 8 gols. Fez 8 também, mas porra. Não, mas vamos lá. Né? Você pegou um ponto bom. Isso é difícil. Onde tem desfalque? No ataque não tem. Agora tem por causa do Patrick. Então estamos fazendo gol. Estamos construindo, estamos criando jogada. Agora, onde está o desfalque? Na zaga, onde a gente está tomando. O São Paulo cria, porque tem um ataque. Eu acho o ataque do São Paulo bom. Eu acho o Patrick muito bom. O Luciano, graças a Deus, voltou a ser o Luciano. O Caleri é o Caleri. São Paulo tem construído bem na frente. Sim. Agora, onde não está desconstruindo é atrás. Esse é o problema. Eu acho que também, para mim, aparece bastante o quanto, quando o jogo fica complicado, a gente está deixando um pouquinho de congestionar esse meio de campo para proteger a nossa zaga, sabe? Porque os nossos laterais, eles estão no limite fisicamente. Eles estão jogando fisicamente em alto nível. Mesmo. E eles estão participando muito e eles apoiam, eles marcam. Só que, em algum momento do jogo, o São Paulo deixa um espaço muito grande para construção de jogada em frente à sua área. E ali, talvez, eu acho que aí sim a gente poderia pensar se não caberia ao Rogério, diante de uma virada, quando está na frente, congestionar mais o meio campo, para ter um meio de campo um pouquinho mais trancadinho. Você lembra o que ele fez contra o Palmeiras?
Mas aí foi o Palmeiras, né? Mas então. Aí ele fez, tomou, e todo mundo. Rogério retranqueiro. Pois é, mas ele foi fazer justo contra quem tem mais opções pra tentar achar um jeito de passar por cima disso. Outros times não têm essas opções. Isso, mas talvez. Eu não acho, assim, eu gosto do trabalho dele, não é um questionamento ao trabalho dele. Mas eu acho assim, ele tem que achar uma solução pra travar os jogos quando ele estiver com vantagem. Concordo. E ele falou na entrevista coletiva que o grande foco dele vai ser treinar a defesa agora. Eu fico nessa dúvida, porque agora chegou um momento que... Puta, é difícil falar isso, mas talvez o trabalho dele encaixou. Sim. Encaixou. Que tá fazendo gol pra cacete, sim. etc e tal. Mas defensivamente não, né? Exato. Então talvez seja o caso de manter isso um pouquinho e começar a ganhar os reforços que vão decidir o jogo. Tudo bem. Assim, o Jandrei voltando, mas São Paulo abre contra o América 2-0. Abre 2-0 quinta-feira no Morumbi. Tem que povoar o meio de campo. Porque você não pode tomar o gol. 2-0, você vai pra Minas com uma coisa. 2-1, você vai com um cenário totalmente diferente. Concordo 300%. Mas acho que nesse momento... Aliás, meu placar é 2-0 São Paulo. Já adianto aqui. Pois é. Mas eu acho que nessa situação, acho que até o América toparia essa situação. O quê? O 2-0 fica ali embolado no meio de campo e beleza. Não. Porque se ele 2-0 é ruim pra eles. É péssimo. Pra eles fazerem 3 no São Paulo. Mas se ele sair do jogo, ele toma o terceiro miô. Sim. Então pra ele fica meio na casinha ainda. Ele não vai se expor no contra jogo o Botafogo de vida. Em casa, eles fizeram um jogo perfeito. Então, mas fizeram 3, mas poderia ter sido 6. Se o Gatito não fecha o gol lá, tinha sido 6. Pois é. Mas nesse daí, eu acho que como tem o jogo de volta, os caras falariam, puta, acho que se eu sair pro jogo aqui, eu vou morrer. Mas aí eu concordo. Eu acho que eles vêm pra empatar. Eu acho que é jogo... Eu também. Acho que eles vêm pra empatar. Mas aí eu concordo que é de jogo a jogo mesmo. E aí precisa ver se tem a peça pra povoar. Porque a gente fala assim, né? Povoar o meio de campo, talvez com um Luan, marcador. O Colorado que tava fora. O Colorado. Tá todo mundo fora. Exato. Agora você vai lá, mete o Andrés, o Pablo Maia. E o Pablo Maia vivia um mau momento, agora tá jogando bola, hein? Pra mim foi o melhor em campo contra o Goiás. Mas não é um marcador, né? É máximo, sai muito pro jogo. Então, assim, eu acho que vai de caso a caso mesmo. Mas eu acho que a situação demanda ali é o que você falou, mano. Povoa, Rogério sendo idiota, não sei o que, não faz. Vou te matar. Faz mais ou menos. Puta que. Não ganhou, é crítica, acabou, não tem jeito. Agora, aproveita e já dá seu placar, Junks. Contra o América? São 2 placares, certo? São 2 placares. O primeiro placar quinta-feira. São Paulo e América no Morumbi, 8 da noite. Às 8, Copa do Brasil. 3-0 pro São Paulo. 3-0? Isso. Deus te ouça. Meu é 2-0 São Paulo. Meu é 1-0. 1-0? Tá bom também. Escadinha. Aí é domingo, 4 da tarde, Atlético Paranaense, ou é 6 da tarde? Acho que é o jogo das 6, cara. Aí pegou. Eu acho que é o das 4, senão não aparece em lugar nenhum, né? E eu não vi ninguém falar, a gente vou dar uma olhada aqui. Porque se eles não têm o pay-per-view, né? Se não for o das 4, a gente não vai assistir. Vamos já resolver isso e ver. O jogo é São Paulo, às 4 da tarde, deve ser o jogo da Globo. Então, Atlético Paranaense e São Paulo, lembrando que São Paulo deve vir com time misto e o Atlético Paranaense também. Lá, 1-1. 1-1. Eu também vou de empate. Que 1-1 também. Eu acho que São Paulo vai ganhar de 1-0 do Atlético Paranaense. Mais um empate. Eu juro que eu acho que São Paulo ganha do Atlético Paranaense lá. Acho que São Paulo ganha os 2 jogos. Ô, Junks. Fala, Caio. E o bola cheia e bola murcha, aí uma semana com muitos gols, defesas horrorosas. Que coisa, hein? Defesas horrorosas, meu. Eu acho que não vale a pena citar nomes especificamente, mas de uma forma um pouco genérica, acho que o bola cheia vai para a turma do ataque do São Paulo Futebol Clube. Todos têm sido decisivos, né? Patrick, Luciano e Caleri. Sem dúvida. E na contramão, eu acho que a turma da defesa tem sido muito desatenta, cara. Acho que tanto em falhas individuais que talvez possam acontecer, mas por desatenção, por uma coisa um pouquinho falta de
de sentir um pouco a situação. Então acho que são muitos gols feitos e ao mesmo tempo muitos gols tomados. Alguma observação? Alguém que você acha que mereça destaque na semana? O Caleri, com certeza, positivamente. Né? A gente nem falou, né? Anunciou hoje a permanência do Caleri. Ótima notícia. É uma ótima notícia, embora já a bola cantada, mas é uma ótima notícia. Pelo futebol que ele joga no São Paulo, não seria difícil supor que alguém tentaria buscar se a gente comesse bola com ele. Então eu acho que foi bom ter concretizado. No Brasil, principalmente. Aí você vê, né? Ele e o Germancano são os caras que estão se destacando nesse campeonato. E o São Paulo. E o Pedro Raul. E a gente tá podendo brigar por esse tipo de jogador atualmente, a gente não consegue brigar por esses caras. Então ficar com ele é um mérito. É um acerto, não é? E já que a gente tá falando de ficar, de contratar, de não sei o quê. Queria ouvir a pergunta que o Barolo tem pra gente antes de encerrar o bloco. Fala, meus amigos. Boa noite. Prazer de novo estar aqui com vocês. Seguinte, gente. Hoje eu queria saber a opinião de vocês. 2 perguntas que eu queria fazer para vocês. Primeiro, com essa contusão aí do Jandrei, a gente viu que a gente não tem goleiro reserva, né? Quer dizer, eu até questiono muito o Jandrei. Mas a gente viu que o Thiago Couto não está pronto ainda para ser titular do jogo do gol do São Paulo com uma contusão do Jandrei. Eu queria saber o seguinte de vocês. Vocês acham que o São Paulo devia ir atrás de um goleiro? Quem seria esse goleiro? E ainda mais na situação ruim que o São Paulo está. Se falou do John lá do Santos, vocês acham que dá para incluir algum jogador como moeda de troca? Toró lá que o Santos queria de graça? Vocês acham que o São Paulo devia ir atrás de goleiro? Terça-feira, último dia para contratar, que tipo de prioridade que vocês dariam nas contratações? Zagueiro, jogador de ponta, goleiro, meio campo, enfim. Quero saber de vocês aí, como é que vocês estão, o que vocês estão achando dessa janela de transferências do São Paulo, que muito pouca novidade, né? A gente está na expectativa do Galopo, e deve ter assinado, porque né, já estava aí fazendo exames, mas eu queria saber muito de goleiro. Vocês acham que o São Paulo precisa de goleiro? E quem vocês trariam? É com vocês. Um abraço. Só perguntinha fácil do Barolo. Nossa, o Barolo colocou a gente aqui numa situação mais difícil do que o Rogério em véspera sem treinar no campo. Cara, eu acho que com o Jandrei machucado, ele não tem... O São Paulo não tem outra alternativa senão... Dá um incentivo pro goleiro que vem treinando, como tá fazendo. Cheguei até a pensar, se não fosse o caso, de também dar uma chance ao Jung. Mas eu acho que o tiro pode sair pela culatra e a gente queimar 2 garotos por ansiedade do que, bom, entrou o Couto, deixa o Couto jogar, né? Você não traria o John? Não, se traria o John, não, aí sim. Para agora. Investir, porque vai ter que investir. Trazer um goleiro, eu acho que teria que trazer. O John é um nome que me agrada muito. Eu sempre achei o John muito bom goleiro. Honestamente, acho até que ele pega mais do que o Jandrei. Claro. Mas o Jandrei. Tanto que o Jandrei era a reserva dele. Mas o Jandrei vive um momento muito bom. Se o John chegasse, ele ia ter que esperar um pouquinho para. Não. Brincando, inventei. Eu não sei o valor, mas. O que eu li é que o São Paulo ofereceu 4 milhões para o Santos e o Santos recusou. Agora tem que achar essa solução. Eu pensei que era em relação aos próximos jogos, né? Mas assim, se você traria agora, pensando nessa janela, tá aí uma posição, o São Paulo não pode se dar o luxo de não contratar. 3 posições agora, o São Paulo não pode se dar o luxo. Agora, ele poderia buscar, se ele não conseguir o John, por exemplo, ele poderia buscar alguém já mais experiente, não precisa ser um goleiro pensando em 2, 3, 4 anos. Um goleiro para completar essa temporada, para a gente poder pensar a próxima janela, ou talvez para um ano de contrato. Já ia para 2, 3, 4 anos. Mas aí precisa de grana para trazer um cara de peso. Mas né? há quanto tempo a gente está nessa? Sim, mas a gente não se planejou para fazer esse movimento. Né? Isso, tem que resolver de uma vez. O movimento resolvido com um pouco mais de dinheiro parece que é o do Galopo. Então a gente não vai conseguir fazer isso a tempo. Então acho que para essa temporada a solução tem que ser um John ou uma negociação similar com algum goleiro que já tem bastante rodagem, que já jogou bastante Campeonato Brasileiro, mesmo que seja só para uma temporada, um contrato de um ano, porque realmente, eu até acho que o Couto pode jogar mais 1, 2, 3 partidas se for necessário, mas pensar nele pro resto da temporada, se o Jandrei tiver um problema mais sério, não dá. A gente não pode correr esse risco. E você, concorda com o Milton? Concorda com tudo que foi falado? Escreve aí, dá um like, curte, comenta e compartilha. Olá, e mais uma vez no ar, senhoras e senhores, perguntas do internauta, o pessoal não aguenta mais empatar, mas manda sua pergunta, se inscreva, convidado especial.
Vem aqui com a gente. Manda essa pergunta que eu vou ler. Vamos nessa, Caio. Caio Neves. Olha, puta, não vou. Vamos nessa, ó. E aí, mais uma cortina de fumaça tricolor ou vem alguém de nome mesmo, hein? Eu acho que é um ponto que é engraçado, né? O São Paulo é um clube que consegue anunciar o fico do Caleri e gerar repercussão negativa. É o único clube no mundo. Todo mundo queria que o Caleri ficasse. Todo mundo ficou feliz com a notícia. E mesmo anunciando o fico do Caleri, então, tá vendo? Estão jogando pra torcida, porque Samuel, não sei o quê. tá, cadê o reforço? E a culpa não é minha, não é sua, nem do Caleri. A culpa é de quem gere o clube dessa forma. Não, o problema é os caras guardarem certos temas para dias difíceis. Exato, esse é o ponto. Dias difíceis de enfrentar. Esse é o ponto. Tá, todo mundo vai cobrando por reforço. Tá bom, Caleri aí, que todo mundo já sabia que ia ficar, mas de qualquer jeito é muito bom ouvir isso. Boa. René Blanco, Milton, os empates ficam só por conta dos desfalques? Não, a gente até falou bastante no bloco anterior, que vocês verão, que muito por conta da inexperiência do time que está jogando com muita gente jovem junta, e que os jovens entrando no elenco mais recheado dos mais experientes que tínhamos à disposição era uma coisa. Agora eles estão todos juntos ali, tendo que dar solidez para o São Paulo e talvez seja algo que eles ainda não têm para oferecer, sabe? Embora eles tenham muita qualidade. Boa. Ó, o Hélio Falcão pergunta para nós dois, Caio e Junto, você acha que o Rogério tem um meio de campo de qualidade diferente teria com o André Anderson? Ou é um treinador que não utiliza, ou você acha que não, que isso não faria diferença nenhuma, hein? Cara, eu acho engraçado a galera falar, o treinador não gosta de determinado jogador. Falavam isso do Wellington no começo, porque ele não escalava o Wellington, ele põe o Léo na lateral, põe o Reinaldo. De repente o Wellington passa a titular inquestionável. Falava do Gabriel, de repente o Gabriel passa a ser questionável. O Diego Costa. Eu acho que se alguém enxerga o treino, esse alguém é o Rogério. Se o cara não tá jogando, com certeza a culpa é do cara. Com certeza a culpa é do cara. E eu acho até estranho, porque, segundo dizem, ele pediu e não entra. Eu acho que com certeza a culpa é do cara e não do Rogério. Boa. Até nessa linha, o Ricardo Semprini pergunta: planejamento furado da diretoria. Rogério é foda, tá tirando o máximo desse elenco. Realmente tem que tirar o chapéu. Milton, Caio Silvano, adianta trazer o Galopo se ele não joga a Copa do Brasil? Janela fecha amanhã. Falaram em escrever, mas Caio Silvano, vai escrever ou não vai amanhã? Então, eu acho que adianta trazer qualquer jogador que agregue qualidade, desde que não faça nenhuma loucura que vá comprometer o clube por muito tempo, ainda mais financeiramente. De 5 anos, né? Mas a gente tem 3 competições ao mesmo tempo, então mesmo que você não possa contar com o jogador em uma, como é o caso do Marcos Guilherme, não joga, ele acaba sendo útil para não estourarmos o elenco no todo, né? Então, claro, com esse nível de investimento tem que ser para jogar também a Copa do Brasil, mas ajuda a ter à disposição alguém de qualidade. E aí uma informação importante, né? Marcos Guilherme e o Galopo jogaram a Sul-Americana por Internacional e Banfield respectivamente, mas o regulamento da Conmebol permite que você jogue 2 times desde que não seja das oitavas para as quartas. Como os 2 jogaram a primeira fase, os 2 estão aptos a jogar pelo São Paulo. Boa. Ó, aqui o Bruno Mioto pergunta: qual é o parente do Caio? Qual dos Neves é o parente? A Branca de Neves, o Aécio Neves, o Milton Neves, o Bigode Neves, o Abominável Homem das Neves ou o Gabriel Neves? É esse seu disfarce hoje. Milton, Pablo Maia, tá voltando a jogar muito bem? Tá sim. Tá voltando a jogar a bola que ele apareceu jogando, e eu acho bem natural, na verdade, esse movimento de despontar, sendo uma novidade, surpreendendo os adversários. Aí daqui a pouco é um cara mais que ninguém dá espaço porque já viu que tem qualidade, e agora ele tá aprendendo a se virar no meio da galera que já tem mais experiência no campo. Boa. Ó, o Lucas Lourenço Bernardes mora na Austrália, tá de férias no Brasa, consegue ver ao vivo agora a gente, que legal. Qual é o nível de confiança para quinta nosso?
Pelos placares, monstro, Não, né? eu tô confiante. Eu acho que o São Paulo deve passar do América. Não tô dizendo que vai ser fácil, mas eu acho que o São Paulo passa do América. Obrigação mesmo. Aliás, eu acho que o São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil, né? Já deixei isso bem claro. Foi mesmo. Você foi o profeta antes de todos. Eles falam aqui sobre as prioridades de contratação. O Pedro Marques fala sobre um goleiro, um zagueiro e um atacante. Vocês acham que condiz com o que a gente está pensando? O goleiro, sem dúvida, Hoje, né? dentro das circunstâncias, eu não traria atacante, cara. Nem eu, mas o goleiro eu traria. Goleiro e zagueiro, pra mim, goleiro e zagueiro é inegociável. O zagueiro com o Arboleda voltando, a gente teria Mas não volta. O Arboleda não volta. Não volta. Não volta. O Arboleda é dúvida na Copa. Né? Não, ele é dúvida na Copa. A gente vai ficar sem Arboleda. Não, vai jogar em janeiro. Falando mas até janeiro a gente não sabe se tem o Miranda. Sem dúvida. Até janeiro muda muita coisa. Eu acho que o pessoal diz é o tal do ponto que o Rogério pede tanto, né? Mas hoje, entre ponta e goleiro, você traria quem? Goleiro, entre ponta e zagueiro, você traria quem? Eu tenho dúvida. Viu? Você tem dúvida? Tenho. Eu não acho que zagueiro a gente tá tão desesperado precisando de um como goleiro. Goleiro. A minha prioridade é goleiro, zagueiro e ponta. Agora, eu acho que se houver possibilidade de ter o ponta e ter o goleiro e ter que deixar de lado o zagueiro, vamos supor, se de 3 você só pode contar com 2, eu não acharia o fim do mundo, não. Eu abriria a mão do ponta justamente isso. por todo o elogio que eu fiz ao ataque do São Paulo aqui. Mesmo. São Paulo tá funcionando. São Paulo virou um time com mais velocidade sem ter jogador de velocidade, se você reparar. O Patrick tem dado uma dinâmica diferente. Exatamente. O Patrick, sem a velocidade, ele consegue levar o time mais rapidamente pra frente, cara. E até surpreendentemente, né? Ele às vezes enfrenta duelos com jogadores mais leves que ele e vem... E ganha, e no corpo. E o próprio Luciano, com a evolução do Luciano, que ele vem buscar o jogo, consegue distribuir um pouco melhor, o São Paulo passou a ser um time mais veloz. Então, assim, se eu tiver que escolher, eu abriria a mão do ponta. Mas isso é a minha opinião. Quando ele toca, né? Porque às vezes ele tá... que são três carências, são 3 carências bem óbvias. São. Fato. E eu ainda acho, que é óbvio que não é pra agora, que falta mais um primeiro volante. Sim, mas aí assim, com o Luan voltando, eu acho que não. Precisa definir mas a situação, agora precisa definir a situação do Luan, né? Acho que estão esperando um pouco pra ver qual o lugar que vai esse cara aí, né? Se é principal ou se é secundário. Tomás Martinez pergunta: quem deveria jogar no meio de campo na quinta-feira? Uma boa pergunta mesmo, Nestor ou Nicão? Sendo que, na minha opinião, o Nestor jogou bem nos últimos, talvez o último jogo, ou o último jogo... Contra o Goiás ele foi bem. Contra o Goiás ele foi bem. E o Nicão também foi bem com uma contra chance... o Inter. Exato, foram 2 bons jogos. E o Nicão com uma parte um pouco mais ofensiva, o São Paulo precisando propor um pouco mais o jogo, né, sendo um pouco mais ofensivo jogando em casa. É uma pergunta, por favor. Eu acho que é o Nestor. Acho que o Nestor... Você ou o Rogério? Ele tá não, acho que o Nestor tá na frente nessa briga, né? Por essa posição no jogo decisivo, assim. Por quê? Porque tem jogado com mais constância, né? O Nicão tem menos constância, menos chances e vai de jogos ótimos a jogos discretos. Então o Nestor é mais regular. Se o São Paulo conseguir ter 3 zagueiros para jogar, eu não escalaria nenhum dos 2. Eu iria com os 3 zagueiros, os 2 alas, que provavelmente vai ser Igor Vinícius e o Wellington. Gabi Neves, Igor Gomes, Patrick, Luciano e Caleri. Se o São Paulo tiver 3 zagueiros, eu não escalaria nem Nestor, nem o Nicão. Eu iria de Patrick. Sem dúvida. O Túlio falando aí do Júlio Casares Júnior, que é o Milton, filho do Casarezinho. O investidor é mentira. O pessoal já bem desconfiado aqui um pouquinho. O pessoal lá no Japão também. Se o John viesse, goleiro, seria titular? Seria titular. Acho que super potencial de brigar para ser titular. Né? Eu acho que no primeiro momento não seria, porque o Jandrei está num momento muito bom e não dá para você simplesmente falar pro cara agora, você espera sem ele perder a posição em campo. Mas foi o que a gente falou quando ele chegou para brigar com o Volpe. A gente falou, tem condições. Em 3 jogos ele já era titular. Boa.
Aqui, ó, parabéns pelo Caião, os vídeos no GS, tem mandado muito. Valeu. Bem-vindo de volta, tem um outro aqui pegando no seu pé, eu não vou ler. Se quiser, pode pegar no meu pé. Muito bom. Seu trouxa. Na entrevista, o Rogério Ceni contra o Goiás, ele deu a entender que o investidor trará o Galopo. Pergunta, mas se não for, viria mais alguém? Não, essa daqui, o Jonks foi mal. É que tá demorando que tá vindo a cavalo. Já tá escutando barulho do microfone. Muito bom. Precisamos de, a Karen Andrade, precisamos de uma reformulação no DM. O DM não recupera ninguém. Mais uma das promessas, né? Teve recentemente acenderam essa fogueira das vaidades aí, essa fogueira das mentiras, né? Falando do DM. Teve a questão dos aparelhos lá, né? Boa pergunta, Karen. Exatamente. Não mexeu em nada. Então, é o tipo do departamento que é uma caixa de Pandora, né? A gente não sabe o que acontece, não sabe por que não acontece de uma forma melhor. Qual não é? Mas, assim, por outro lado, a gente não tem conhecimento suficiente para opinar sobre isso. Então, qual departamento do São Paulo não é assim? Me fala um. Não, é só a comissão técnica. É só que... Que o Rogério é totalmente transparente. Muito bom. A live travando. Acho que eu vou esperar aqui mais umas perguntas para cada um enquanto a gente encerra o bloco. Pegar mais na live exclusiva aqui. Tem bastante gente online. Exato. Faz mais uma ao vivo, para cada um. Justo. O Rick NP mandou Caio pé quente, voltou aqui, já fizemos 3 gols. Assim espero. Pois é. Será que a volta... o Gabriel Nolasco, que está sempre aqui com a gente. A gente falou bastante, mas, Milton, com a volta da zaga titular, você acha que o ataque continua eficiente como está? Acho. Acho que quando a gente puder contar de novo com a zaga, não tô nem dizendo Arboleda, porque como vocês falaram, não, Arboleda para esse ano esquece. Mas se a gente puder contar com o Miranda para... Miranda, Léo e Diego. Miranda tem um papel muito importante para esses garotos, assim, é uma referência dentro do campo. Se ele já não tem a vitalidade do Diego, por exemplo, mas ele é o referencial ali para cobrar o posicionamento dos meninos e também dá segurança. Se jogar do lado do Miranda, é diferente, né? É que um amigo meu lá, o Fernandinho, um abraço, Fernando Bezerra, falou lá no escritório e é uma coisa que faz sentido também. O pessoal sai mais pro jogo também, né? Então, assim, da mesma forma que eles atacam mais o São Paulo com essa zaga e etc e tal, eles ficam mais expostos também para tomar. Eu não sei se um Goiás talvez viria com o mesmo ímpeto se tivesse um Miranda, o Léo e o Diego na zaga do que veio com a molecada. Não sei. Talvez isso também exponha um pouco mais o adversário e dê mais espaço para o jogo. E eu acho que tem essa questão de poder usar a linha de 3. Que realmente faz muita diferença. Faz diferença. E para o estilo de jogo do São Paulo faz total diferença. Boa. O Renan Lopes pergunta se o Miranda volta na quinta. Treinou hoje, né? Junto tem com chance de voltar. Muito bom. Pelo menos um dos dois tem que voltar, pelo amor de Deus. Tosadores em ação. Caião, o Jailson iria melhor só nesse ano? Então, o problema é que o Jailson já jogou 7 jogos pelo América, já jogou Copa do Brasil pelo América. Então, não tem por que trazer. E fora que ele já tem 41 anos. Então, você trazer para o ano que vem, esquece. O Jailson é carta fora do baralho. Boa. Fabiano Camargo. Sai mais alguém na janela? E o negócio do Antony? Melou mesmo? É bom, esse assunto é muito bom. Pois é. Esse assunto é muito bom porque mostra uma coisa que está acontecendo lá fora que a gente deveria repetir aqui. Por que o negócio do Antony tá demorando para sair? Porque o treinador pediu para não negociar o cara. Sim, Ele falou, esse eu não abro mão. E aqui a gente... Aqui a gente talvez devesse ouvir o nosso também. Sim. Mas também tem um ponto, Milton. Ele segurou, é verdade. Isso é um ponto fundamental. Mas o Ajax já vendeu 2 caras, né? Vendeu o zagueiro, vendeu o atacante. Então os caras também estão com caixa... Os caras já estão com caixa recheado. É uma outra situação. É um time... Eles podem se dar o luxo de fazer isso Exato. sem ter que
depender do valor para que pra gente é uma pena, né? Eu gostaria do Antony no United ontem. Ia ser maravilhoso, né? Talvez salvasse o ano, mas pensando em termos de financeiro, balanço lá na frente, né? Mas pensando em Copa do Mundo, é melhor o Antony lá, porque ia ter adaptação pra ele, né? Tô falando pra ele ir pra Copa do Mundo é melhor num lugar que ele já está ambientado, num lugar que ele vai jogar com certeza absoluta, do que ir pro United correr o risco de comer um banco, né? Com certeza. E aí perder espaço, de repente, não ir à Copa, né? Exato, e a carreira também não explodir, né? Lucas Leite, vocês são a favor de priorizar a Copa do Brasil e deixar a Sula para Cotia? Não. Eu acho que a gente não tem elenco mais para falar em prioridade. A prioridade também é fazer o jogo seguinte possível no jogo que tem. É isso, vai ganhando, vai indo, vamos ver até onde vai. Se poupar mais que isso, vai entrar como preparador de goleiro no gol. Dr. Gelol no gol. A Paula na buça. O empate com o Goiás foi... Caiu, né? Caiu. Não, Paula. É a Paula. O empate com o Goiás. É a Paulinha. O empate com o Goiás foi broxante. O que fazer para acabar com isso? Ganhar. É simples. A gente falou no primeiro bloco, não é tão simples assim. Sobre experiência, sobre rodagem de elenco. Foi broxante mesmo. Se preservar um pouquinho, Paulinha. Algum rumor do zagueiro vindo que ia fechar 99% na data de hoje? Não. Nada, né? Também não vi nada. O Antony, isso aí na Copa do Mundo. A galera curtiu que você caiu. Aqui, ó. Pedro Marcelo, boa. Por que o Rigoni não tá saindo mais aproveitado? Miou a novela Rigoni? Acho que o Rigoni sai. Sai? Eu acho que sai. Como que eu me recupero desse momento? Não sei aqui. Manda chupa Jones. Ai, chupa. Cadê? O cara saiu aqui, ó. Fábio Camargo, pessoal. Não, acho que o Rigoni pode ser recuperado, viu? Diante da nossa escassez de peças, cabe apostar nele porque é o que a gente tem. A gente conta com ele, tá à disposição. Não dá pra desistir do cara. Também acho. Não, se tiver menos relacionados que isso, também a molecada não dá nem pra... Não sei nem o nome. Muito bom. Senhoras e senhores, obrigado por mais essa. Muito bom. Manda as perguntas, se inscrevam. Manda um abraço. Paulinha, pra Paula. um beijo pra você e pra todo mundo lá. Vamos voltar lá aqui onde, lá na exclusividade. Lá onde, Jones? Conta pra gente. Vamos voltar na exclusividade aqui que tá muito bom. O Resenha Tricolor vai chegando ao final. Obrigado a você que nos assiste. Gostou, dá um like. Não gostou, a culpa é dele. Não, brincadeira, é só dar um dislike. É muito importante participar. Estou feliz de estar de volta. Queria mandar um abraço para o Daniel Campos, direto de Acapulco. O Daniel foi acompanhar, né, a apresentação do Daniel Alves lá, do Batuqueiro Infeliz. Então, Dani, boas férias e manda um abraço para esse tonto. Milton, muito obrigado aí pela visita. Volte sempre, a casa é sua. Quer mandar beijo, abraço, considerações finais? Dá um abraço para toda a audiência do Resenha, né? Mandar um abraço, espero que vocês tenham gostado aí da participação. E tomara que o São Paulo nos traga alegrias aí nesses jogos que virão. Trará, eu não tenho dúvidas disso, não tenho mesmo, de verdade. Rodrigo Junqueira. É isso aí, Caião. Muito bom estar aqui. Espero que quinta-feira a gente saia com a vitória. Lá estaremos e aguardamos todos vocês. Boa. Beijo do Magro. Até a próxima semana. Valeu.